Deixa eu trocar uma ideia contigo, bem direto, sem pose, sem frase bonita. Você já teve aquela sensação estranha de que fez tudo do jeito certo, mas a vida simplesmente não saiu do lugar? Tipo assim, estudou o que mandaram, trabalhou onde disseram que dava futuro, ficou quieto quando precisava, engoliu coisa que não concordava, esperou sua vez. E mesmo assim, nada. Aí você olha para o lado e vê gente que fez menos, se esforçou menos, sabia menos, avançando como se fosse normal. E o pior não é isso. O pior é o que acontece depois. Você começa a pensar, talvez o problema seja eu. Talvez eu não tenha feito o suficiente. Talvez eu tenha errado em algum ponto. Pronto, funcionou. Porque o sistema é inteligente demais para te bloquear na cara dura. Isso chama atenção. Isso gera revolta. Ele faz algo muito mais eficiente. Ele te mantém quase lá, quase sendo reconhecido, quase sendo promovido, quase melhorando de vida, quase chegando. Porque quem está perto continua tentando. Quem continua tentando não vira à mesa. Repara como as regras mudam o tempo todo. Hoje é estudo. Amanhã é experiência. Depois é contato. Depois é sorte. Sempre tem um novo requisito, um novo prazo, uma nova fila invisível. E quem fica esperando? Quem acredita demais? Quem confia demais? Quem obedece demais? Enquanto isso, o sistema nunca assume erro, nunca diz não funcionou. Ele só muda o discurso. Se deu errado, foi falta sua, falta de esforço, falta de foco, falta de mentalidade. Isso é conveniente, porque protege a estrutura inteira. Gente cansada não questiona, gente ocupada não observa padrões. Gente tentando sobreviver não tem tempo de pensar se o jogo é justo. E quando alguém começa a perceber que tem algo errado, o sistema não manda calar. Ele faz pior. Chama de negativo, de problemático, de alguém que reclama demais. Pronto. A ideia morre sem debate. E aí vem a parte mais desconfortável. O que você sente não é fracasso. É lucidez atrasada. É aquele momento em que tudo começa a fazer sentido. E isso incomoda mais do que perder. Porque perder é simples. Agora entender que o jogo nunca foi feito para você ganhar, isso muda tudo. Se você está ouvindo isso até aqui, não é porque concorda comigo. É porque em algum momento da sua vida, você já pensou em silêncio. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Esse vídeo não é motivacional. Não é autoajuda. Não é solução rápida. É só a tentativa de colocar em palavras aquilo que você sentiu e tentou ignorar para continuar funcionando. Porque depois que você entende que isso não foi um erro do sistema, que isso é o sistema funcionando, parar de assistir fica difícil. Não por curiosidade, mas porque uma parte sua já cansou de fingir que isso tudo é normal. Perfeito. Tem um momento específico na vida em que algo muda. Não é um evento grande, não é uma tragédia, não é um choque, é um estalo silencioso. Você começa a reparar que o esforço não está proporcional ao retorno, não só com você, com quase todo mundo ao seu redor. Pessoas que trabalham demais, se dedicam demais, se cobram demais, sempre correndo atrás e, curiosamente, sempre cansadas. No começo, você ignora. Todo mundo ignora. É mais confortável achar que é só uma fase. Ainda não chegou minha hora. Preciso insistir mais um pouco. Uma hora reconhecem. Essa esperança é poderosa e perigosa, porque enquanto você acredita que é algo pessoal, o sistema fica protegido. Você se cobra, você se corrige, você se ajusta, faz outro curso, aceita outra condição, trabalha mais um pouco. E não percebe que a régua está sempre sendo movida. Hoje pedem experiência. Quando você tem, pedem contato. Quando você consegue contato, pedem resultado. Quando você entrega resultado, pedem mais. Nunca é suficiente. E nunca é por acaso. Nesse ponto, muita gente ainda acredita que o problema é falta de esforço. Mas quem observa com calma, começa a notar um padrão estranho. As mesmas pessoas avançam, os mesmos sobrenomes aparecem, os mesmos erros são perdoados. Enquanto isso,
quem segue tudo certinho fica sempre esperando. Não esperando por justiça, esperando por autorização. E isso começa a incomodar. Não porque você quer passar por cima de alguém, mas porque percebe que o jogo não é o mesmo para todos. E aí vem a parte mais sutil de todas. Quando você tenta falar disso, a conversa fica desconfortável. Não porque você está errado, mas porque você está apontando algo que todo mundo sente, mas prefere não encarar. As respostas são sempre parecidas. Isso é assim mesmo, não adianta reclamar. Foca no teu, traduzindo, não mexe nisso, porque mexer nisso exige pensar, e pensar demais dá trabalho. É aqui que muita gente volta atrás. Prefere fingir que não viu, que não percebeu. E isso não é fraqueza, é sobrevivência. O sistema funciona melhor quando as pessoas acreditam que estão sozinhas no fracasso. Porque se todo mundo entendesse que o problema não é individual, mas estrutural, o desconforto deixaria de ser silencioso. Esse capítulo não é sobre revolta ainda, nem sobre ação, nem sobre mudança. É só sobre aquele momento inicial em que você começa a suspeitar que talvez, o que está acontecendo com você não seja um erro pessoal, mas também não seja um acidente. É só o começo da percepção. E infelizmente, depois que essa ideia entra na cabeça, ela não vai embora fácil. Se tem uma coisa que o sistema faz bem, é tirar o foco dele mesmo. Ele nunca aparece como responsável, nunca assume erro, nunca pede desculpa. Quem aparece no lugar dele é você. Percebe como a culpa sempre cai no indivíduo. Se algo não deu certo, não foi o método. Foi você que não tentou o suficiente. Não foi a estrutura. Foi você que não se planejou direito. Não foi o jogo. Foi você que não jogou bem. Essa lógica é repetida tantas vezes que vira reflexo. Você nem percebe mais. Algo dá errado e a primeira reação não é questionar o sistema. É se questionar. Onde eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito melhor? Olha como isso é eficiente. Enquanto você se culpa, o sistema fica limpo. Enquanto você se ajusta, ele continua igual. Enquanto você tenta melhorar, ele não precisa mudar nada. E não pense que isso acontece por maldade explícita. É muito mais simples. Um sistema grande não se sustenta assumindo falhas. Ele se sustenta criando narrativas. E a narrativa mais barata de todas é a da responsabilidade individual. Porque ela faz você trabalhar em dobro. Primeiro você trabalha para sobreviver. Depois trabalha emocionalmente para acreditar que a culpa é sua. Curso novo, método novo, rotina nova, mentalidade nova. Sempre tem algo em você para consertar. E isso gera uma sensação estranha. Você nunca está pronto, nunca é suficiente, nunca chega lá, mesmo quando entrega, mesmo quando faz tudo certo. Agora repare num detalhe importante. Quando alguém começa a questionar o sistema, a reação nunca é debater o argumento, é rotular a pessoa. Negativa, reclamona, vitimizando. Porque se o problema vira emocional, ele deixa de ser estrutural. Pronto, o assunto morreu. E isso cria um efeito devastador. As pessoas começam a se calar, não porque concordam, mas porque não querem carregar o rótulo. Então todo mundo finge que está tudo bem. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sentindo que algo está errado, e o sistema agradece, porque ele não precisa te oprimir. Você mesmo faz isso, se cobra mais, aceita menos, tolera coisas que não toleraria antes, e o mais perverso de tudo é que essa culpa vem disfarçada de virtude, responsabilidade, maturidade, resiliência, tudo coisa boa, quando usada no lugar certo. Mas aqui elas viram ferramentas de controle, porque enquanto você acredita que o problema está só em você, você continua tentando se ajustar a algo que não foi feito para te acomodar. Esse capítulo não é para te tirar a responsabilidade. Não é isso. É para te mostrar que culpa demais também é uma prisão. E que existe uma diferença enorme entre crescer como pessoa e carregar um sistema inteiro nas costas. Existe um motivo muito específico para quase todo mundo estar sempre cansado. E não é coincidência, também não é azar, muito menos falta de organização pessoal. Cansaço é funcional. Gente cansada não questiona, gente cansada não compara,
Gente cansada não cruza informação. Gente cansada resolve o dia. Não resolve o sistema. Percebe como nunca é só trabalho? É trabalho plus preocupação. Trabalho plus cobrança. Trabalho plus medo de perder tudo. Você termina o dia esgotado não só fisicamente, mas mentalmente. E quando sobra tempo, sobra pouco espaço na cabeça. O sistema não precisa te impedir de pensar. Isso daria muito na cara. Ele só precisa garantir que você esteja sempre ocupado demais para pensar direito. Repara como tudo vira urgência. Tudo é para ontem. Tudo é importante. Tudo depende de você. E isso cria um estado constante de alerta. Você vive resolvendo problema pequeno enquanto os grandes ficam intocados. Conta para pagar, prazo para cumprir, resposta para dar, meta para bater. Quando alguém sugere parar e pensar, soa até estranho. Pensar no quê? Isso não vai pagar as contas. E não vai mesmo. Esse é o truque. O sistema foi desenhado para você não ter tempo de questionar o próprio sistema. E tem mais. Cansaço deixa as pessoas mais tolerantes a coisas que antes seriam inaceitáveis. Carga extra vira normal. Falta de retorno vira normal. Desrespeito vira normal. Porque brigar dá trabalho e você já está sem energia. Então você aceita, engole, segue. E isso não acontece só com você. Acontece com todo mundo ao redor. Por isso parece que está tudo certo, porque ninguém tem energia para dizer que não está. Agora pensa comigo, se todo mundo está cansado ao mesmo tempo, quem sobra para questionar? Quase ninguém. E quando alguém sobra, vira exceção, vira estranho, vira problemático. É por isso que o sistema não te esgota de uma vez. Ele te mantém num nível exato de cansaço, o suficiente para você continuar funcionando, mas não o suficiente para parar tudo. Você não desmaia, você não colapsa, você só aguenta mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco, até achar isso normal. Esse capítulo é importante porque ele tira uma culpa silenciosa que muita gente carrega. Você não está cansado porque é fraco. Você está cansado porque isso faz parte do funcionamento. Repara numa coisa. O sistema raramente te deixa totalmente fora do jogo. Isso seria arriscado. Gente totalmente excluída quebra regras, cria caos, chama a atenção. O que ele faz é muito mais inteligente. Ele te mantém quase lá, quase promovido, quase reconhecido, quase estabilizado, quase vivendo melhor. Esse quase é o combustível mais poderoso que existe. Porque quem está longe demais desiste. Mas quem está perto, insiste. Você aceita mais um prazo, mais uma exigência, mais uma condição temporária. Sempre tem alguém dizendo, agora vai. Falta pouco. Continua firme. E você continua, não porque é ingênuo, mas porque parar agora parece desperdiçar tudo que já foi investido. Tempo, energia, expectativa. Esse é o ponto cego. O sistema não precisa te enganar com mentira. Ele só precisa adiar a verdade. E enquanto isso, ele vai ajustando o alvo. Quando você chega perto, a linha se move. Quando você alcança um critério, surge outro. Não porque você não merece, mas porque o movimento precisa continuar. Gente que chega de verdade para de girar. E o sistema não foi feito para pessoas paradas. Foi feito para gente em movimento constante, produzindo, tentando, esperando. O mais perverso é que, olhando de fora, parece progresso. Você aprende coisas, ganha experiência, se adapta, mas por dentro, a sensação é sempre a mesma. Era para estar melhor do que isso. E quando essa frase aparece, muita gente se cala, porque admitir isso soa como ingratidão, como fraqueza, como reclamação. Então você engole, segue e aceita mais um quase, até que em algum momento o cansaço encontra a lucidez. Você percebe que não é azar, não é fase ruim, não é falta de timing, é padrão. E padrões não se resolvem com mais esforço individual. Esse capítulo dói porque ele mostra que a esperança também pode ser usada como ferramenta. Esperança suficiente para não desistir, mas nunca o bastante para sair do lugar. Existe um instante exato em que você deixa de ser só mais um
Não porque ficou melhor, não porque venceu, mas porque começou a perceber demais. Até então você estava dentro do fluxo. Reclamava pouco, aceitava muito, seguia o ritmo. Isso é confortável para o sistema. O problema começa quando você faz perguntas simples demais. Por que sempre as mesmas pessoas avançam? Por que as regras mudam quando alguém chega perto? Por que o esforço nunca fecha a conta? Essas perguntas não são agressivas, nem revolucionárias, mas são perigosas, porque elas tiram o verniz de normalidade. E aí acontece algo curioso. Ninguém te confronta diretamente. Ninguém diz que você está errado. O que muda é o clima. As conversas ficam mais curtas, os convites diminuem, as respostas ficam vagas. Você começa a ser visto como alguém difícil, difícil de lidar, difícil de agradar, difícil de encaixar. Não porque você atacou alguém, mas porque deixou de aceitar tudo em silêncio. O sistema não gosta de quem percebe, não porque essas pessoas vão derrubar algo, mas porque elas quebram o clima. Elas lembram os outros de algo que dá trabalho pensar. Então surge um rótulo conveniente. Você pensa demais. Você complica tudo. Você está negativo. Pronto. Agora o problema não é mais o sistema. É você. E isso dói mais do que ser ignorado. Porque você começa a se perguntar se não era melhor ter ficado quieto. Se não era melhor ter seguido o jogo sem pensar tanto. Essa é a encruzilhada. Ou você volta a fingir, ou aceita o desconforto de ver demais. Muita gente escolhe fingir, não por covardia, mas por sobrevivência social. Perceber isola. Você continua no mesmo lugar físico, mas se sente deslocado. As conversas parecem rasas, as metas parecem pequenas, as promessas parecem vazias. E não tem como explicar isso sem parecer arrogante ou ingrato. Então você guarda, e o sistema conta com isso. Porque quem percebe sozinho não vira movimento, vira silêncio. Esse capítulo não é para te dizer que perceber é melhor. Nada disso funcionaria se você sentisse que está preso. Ninguém aguenta a prisão por muito tempo quando ela é óbvia. Por isso, o sistema nunca te tira aí a sensação de escolha. Ele só organiza as escolhas antes de você chegar nelas. Você escolhe. Claro que escolhe. Só que escolhe entre opções que já estavam separadas para você. Pode escolher onde estudar, mas não por que estudar. Pode escolher onde trabalhar, mas não para quem o esforço realmente serve. Pode escolher o caminho, desde que todos levem para o mesmo lugar. E isso é genial, porque quando você escolhe, você defende. Se algo dá errado, você não culpa o sistema. Você culpa a decisão. Eu escolhi errado. Eu devia ter pensado melhor. Liberdade aparente cria responsabilidade individual. E responsabilidade individual neutraliza a revolta. O sistema não precisa te convencer de que ele é justo. Ele só precisa fazer você acreditar que a decisão foi sua. Repara como tudo vira questão de escolha pessoal. Se você está cansado, é porque escolheu trabalhar demais. Se está frustrado, é porque escolheu mal a área. Se está preso, é porque não teve coragem de arriscar. Sempre você, nunca a estrutura. E isso gera uma confusão mental pesada. Porque você sente que algo está errado, mas não consegue apontar onde. Afinal, ninguém te obrigou, só te empurraram gentilmente na direção certa. E quando alguém fala em controle, a reação é imediata. Mas ninguém me manda. Eu faço porque quero. Eu posso sair quando quiser. Essa frase é importante. Quando quiser. Porque o sistema não precisa que você saia. Ele precisa que você ache que pode. Liberdade real gera ruptura. Liberdade percebida gera conformidade. E é por isso que tudo parece opcional, até você tentar sair de verdade. Quando tenta mudar de rota, aparecem custos invisíveis. Perda de segurança, perda de status, perda de pertencimento. Nada explícito, nada imposto, só consequências naturais. E aí você pensa duas vezes, e depois pensa uma terceira, e acaba ficando. Não porque é fraco, mas porque o jogo foi desenhado para fazer ficar parecer racional. Esse capítulo dói porque mexe com identidade. Ninguém gosta de imaginar que a própria liberdade foi cuidadosamente roteirizada, mas entender isso é essencial para compreender o próximo passo.
Porque quando a liberdade é controlada, a culpa também é. Tem uma virada silenciosa que quase ninguém percebe. A culpa deixa de ser algo ruim e vira qualidade. Ele é muito responsável. Ela se cobra demais. Fulano veste a camisa. Soa bonito. Mas pensa com calma. O sistema não precisa que você seja feliz. Ele precisa que você seja confiável. E nada é mais confiável do que alguém que se culpa antes de questionar. Quando algo dá errado, ela pergunta: onde eu falhei? E isso é ouro. Porque a energia que poderia ir você se ajusta. Se diminui. Trabalha mais. Tolera o que antes não tolerava. Em sinal de maturidade. Descanso vira preguiça. Questionamento vira imaturidade. Vira exemplo. Olha como ela dá conta. E aí acontece algo perigoso. Do que continuar aguentando. Eu sou assim mesmo. O sistema nem precisa mais te pressionar. E quando alguém chega de fora e questiona essa lógica, a reação é defensiva. Isso é vitimismo, é desculpa. Na vida é assim. Porque se essa lógica cair, muita coisa cai junto. Cairia a ideia de mérito. Cairia a sensação de controle. Cairia a narrativa de que tudo depende só de você. E isso assusta. Esse capítulo é desconfortável porque ele mostra que muita gente boa, esforçada, honesta, está presa não por falta de caráter, mas por excesso dele. Virtudes usadas fora de contexto viram algemas. Parar de se culpar não traz alívio imediato. Isso é importante dizer. Na verdade, no começo, traz o oposto: confusão. Porque durante muito tempo a culpa foi o mapa. Enquanto você se culpava, sabia o que fazer. Se esforçar mais, aguentar mais, tentar de novo. Quando a culpa some, fica um vazio estranho. Você olha para a situação e pensa: então, não era só comigo? E essa pergunta bagunça tudo. Porque se o problema não está só em você, então tem algo maior em jogo. E algo maior dá medo. Não porque é impossível enfrentar, mas porque tira a sensação de controle. Enquanto a culpa é sua, você acredita que pode resolver sozinho. Quando percebe que é estrutural, entende que esforço individual tem limite, e isso mexe com identidade. Você começa a rever decisões antigas, não com raiva, mas com lucidez tardia. Aquilo não foi falta de esforço, aquilo não foi preguiça, aquilo não foi incompetência, foi contexto, foi regra, foi jogo. E aí surge um sentimento difícil de explicar. Não é revolta ainda, é luto. Luto pela energia gasta, tentando consertar algo que não dependia só de você. Luto pelas escolhas feitas achando que o problema era pessoal. Muita gente trava aqui, porque atravessar esse luto significa abandonar uma mentira confortável. A mentira de que, se você fizer tudo certo, tudo dá certo.
Essa ideia dá esperança, mas cobra caro. Quando você para de se culpar, também para de se iludir. E isso dói. Você começa a enxergar pessoas não como vencedoras ou fracassadas, mas como bem posicionadas ou mal posicionadas. Começa a entender por que algumas portas se abrem fácil e outras não abrem nunca, e percebe algo ainda mais estranho. Muita gente que venceu não quer que você perceba isso, não por maldade, mas porque reconhecer o jogo tira o mérito mágico da história. E ninguém gosta de achar que ganhou mais por posição do que por esforço. Então o silêncio continua. Quando você para de se culpar, também para de romantizar o sofrimento. Para de achar bonito aguentar tudo. Para de confundir dor com virtude. E começa a perguntar coisas diferentes. Isso faz sentido? Isso vale o preço? Isso é vida ou só manutenção? Essas perguntas não mudam tudo de uma vez, mas mudam o jeito que você anda no mundo. Você fica menos obediente por reflexo, menos culpado por padrão, menos disposto a aceitar qualquer coisa só para parecer forte. E isso incomoda, porque gente que não se culpa tanto é mais difícil de controlar. Depois que você para de se culpar, algo muda na forma como você ocupa os lugares. Você ainda vai aos mesmos ambientes, fala com as mesmas pessoas, cumpre as mesmas rotinas, mas não é igual. É como se o cenário fosse o mesmo, mas o roteiro não fizesse mais sentido. Você começa a perceber frases automáticas, conselhos repetidos, metas que todo mundo persegue sem saber explicar porquê. E isso cria um estranhamento silencioso, não porque você se acha melhor, mas porque já não consegue fingir que não percebeu. Conversas que antes passavam batido, agora soam vazias. Planos que antes pareciam ambição, agora parecem só sobrevivência disfarçada. E aí vem a parte difícil. Você percebe que não dá para desver, não dá para voltar ao estado anterior sem se violentar um pouco. Então você aprende a conviver com uma sensação constante de deslocamento. Você não sai do sistema, mas também não está totalmente dentro. E isso não tem glamour nenhum. Não é despertar iluminado, não é liberdade plena, é desconforto. Você começa a escolher melhor onde coloca a energia. Mas isso tem custo. Menos paciência para certas exigências, menos tolerância para certas promessas, menos vontade de provar valor o tempo todo. E o mundo não gosta muito disso, porque pessoas que não estão desesperadas por aprovação não funcionam bem como engrenagem. Elas fazem perguntas antes de aceitar, pensam antes de correr, param antes de se esgotar. Isso gera atrito. Você pode ser visto como alguém difícil de lidar, menos flexível, menos ambicioso, quando na verdade você só ficou mais consciente do preço que as coisas cobram. Esse capítulo é solitário porque mostra uma verdade simples. A maioria das pessoas não está pronta para enxergar o jogo, não por falta de inteligência, mas porque enxergar custa caro, custa conforto, custa pertencimento, custa narrativa. Então elas continuam jogando como sempre jogaram. E você aprende a caminhar diferente. Não acima, não fora, mas de lado. Escolhendo batalhas, negando convites, redefinindo o que é sucesso. E isso é estranho no começo. Dá medo, dá dúvida. Mas também dá algo raro, um pouco mais de coerência interna. O sistema é paciente. Ele não reage no primeiro sinal de desvio. Enquanto você ainda entrega, ainda produz, ainda aparece, ele tolera. Afinal, você ainda é útil. O problema começa quando você deixa de funcionar do jeito esperado, não quando erra. Erro é administrável, mas quando muda o ritmo, quando não aceita tudo, quando pergunta antes de concordar, quando recusa sem fazer escândalo, aí o sistema percebe que você não encaixa mais tão bem. E de novo, ele não confronta. Ele ajusta o ambiente. As oportunidades ficam mais raras, os retornos mais lentos, as portas menos acessíveis, nada explícito, nada que dê para apontar com o dedo. Só um esfriamento geral. Você deixa de ser prioridade, depois deixa de ser opção. Depois vira difícil, não porque fez algo errado, mas porque saiu do padrão previsível. O sistema não odeia quem percebe. Ele só não sabe o que fazer com quem não reage como esperado. Então ele testa.
te oferece algo abaixo do que você aceita para ver se você cede, te sobrecarrega para ver se você volta ao ritmo antigo, te ignora um pouco para ver se você corre atrás. Esses testes não são conscientes, são automáticos. É assim que sistemas grandes se mantêm estáveis. E aqui vem a parte mais importante. Quando você não reage como antes, o sistema segue em frente. Não por crueldade, mas por eficiência. Ele encontra quem se encaixa melhor, quem aceita mais, quem questiona menos. E você entende algo fundamental. O sistema não te pune, ele te substitui. Isso dói, porque mostra que lealdade não garante lugar, mas também liberta um pouco, porque você para de tentar ser aceito por algo que não foi feito para acolher consciência. Esse capítulo é o ponto de virada, não no sentido de vitória, mas de clareza. Você entende que não precisa mais da aprovação do sistema para validar suas escolhas. Entende que encaixe não é sinônimo de valor, que aceitação não é sinônimo de sentido. E principalmente entende que ficar também é uma escolha. No próximo e último bloco, a gente não vai prometer saída fácil, nem final feliz. Depois que tudo isso passa pela sua cabeça, fica uma pergunta que ninguém gosta de responder. E agora? Porque não existe botão de voltar, não existe manual, não existe caminho oficial para quem já viu demais. Você não vira revolucionário, não vira iluminado, não vira livre de uma vez. Você só fica mais consciente, e consciência não resolve tudo. Ela só muda o jeito que você sofre. Antes você sofria achando que era fracasso. Agora sofre sabendo que é contexto. Isso não é confortável, mas é honesto. O que sobra não é coragem infinita, nem plano perfeito, nem resposta pronta. O que sobra é escolha. Pequena, silenciosa, diária. Escolher onde você coloca energia. Escolher o que você aceita, escolher quando parar, escolher não se matar para provar valor para um sistema que te substitui sem aviso, escolher descansar sem culpa, escolher dizer não sem justificar demais, escolher não romantizar sofrimento. Isso não te tira do sistema, mas muda sua postura dentro dele. Você para de correr em toda corrida, para de competir em todo jogo. Para de aceitar toda regra só porque ela existe. E isso, aos poucos, muda tudo por dentro. Talvez você ganhe menos status, talvez menos aplauso, talvez menos pertencimento automático, mas ganha algo raro: coerência. Você começa a alinhar o que faz com o que sente, o que aceita com o que acredita. E isso reduz o ruído interno. O mundo continua o mesmo. As estruturas continuam ali. O sistema segue funcionando, mas você não funciona mais no automático. E isso já é muito. Esse vídeo não foi feito para te tirar daqui, nem para te empurrar para lugar nenhum. Foi feito para te acompanhar nesse momento estranho em que você percebe que viver no piloto automático cansa mais do que viver com atenção. Se alguma coisa aqui fez sentido, não transforme isso em bandeira, nem em discurso. Transforme em cuidado. Cuidado com seu tempo. Cuidado com sua energia. Cuidado com as histórias que você aceita como verdade. Porque o sistema não precisa que você acorde todo mundo. Ele só precisa que você continue dormindo. E se você chegou até aqui, talvez não seja sobre acordar. Talvez seja só sobre parar de fingir que está tudo normal. E isso, por si só, já muda muita coisa.